Continuando, então, o conteúdo de atos administrativos, eu vou falar dos atributos dos atos administrativos. São eles: tipicidade, unilateralidade, presunção de legitimidade, imperatividade e autoexecutoriedade. Alguns vocês vão ver que são absolutamente óbvios, como é o da tipicidade. Alguns nós já falamos, como a autoexecutoriedade, nós estudamos a autoexecutoriedade como sendo um princípio da administração. Eu falei para vocês que muitos dos princípios que nós estudamos, na verdade, são características, não exatamente princípios jurídicos. Mas, enfim, como parte da doutrina coloca a autoexecutividade como princípios, a gente estuda lá também. Mas vocês vão ver agora que é um dos atributos do ato administrativo. O que significa dizer que um ato administrativo precisa ser típico? Ou o que significa dizer que uma situação é típica, dentro do jargão jurídico, obviamente? Típico é aquilo que está previamente definido em lei. Tipicidade é previsão legal. Então, os atos administrativos eles precisam de uma previsão legal. Eu não posso editar um ato administrativo da minha cabeça, inventar um ato sem que eu tenha competência para isso. Tá? O agente administrativo ele vai ter competência para editar determinados atos. Então, tem que estar... Deixa eu ligar o ar-condicionado, está quente aqui. Tem que estar previsto em lei. Se o presidente pode expedir um decreto, é porque existe uma previsão legal para isso. Vocês podem avaliar os decretos, eles vão sempre dizer lá, regulamentando a lei tal, ou de acordo com a autorização da lei tal, com o regulamento tal, com a Constituição estadual, etc, etc. Os atos, eles sempre vão ter uma previsão típica, uma previsão legal. Que, basicamente, é o princípio da administração pública mais claro que a gente tem, né? Que é da legalidade. Unilateralidade. O que significa dizer que algo é unilateral? Que independe de concordância de qualquer outra pessoa. Portanto, estão excluídos do conceito de ato administrativo os contratos administrativos. Contrato é uma manifestação bilateral de vontade. Quando eu vou assinar um contrato com particular, quando a administração vai assinar um contrato, existe uma manifestação de duas vontades. Não importa se existe diferença de peso, se um contrato vai ter cláusulas exorbitantes ou não, é uma manifestação dupla de vontade. O ato administrativo, não. Se eu expedir um alvará, o ente privado ele vai ter que fazer um pedido, por exemplo. Mas a manifestação, a externalização desse ato é absolutamente unilateral. É a administração que decide fazer e vai expedir o alvará. É o Estado que vai expedir o decreto. Não existe concordância. Eu não preciso concordar com essa manifestação do Estado. Então, unilateralidade, bem simples, né? Manifestação de vontade de um único ente. No caso, a administração pública vai gerar efeito vinculante para terceiro. Uma manifestação unilateral de vontade, em regra, não gera efeitos vinculantes para terceiro. Eu vou fazer um testamento, vai gerar efeitos. Mas se a pessoa não aceitar aqueles efeitos, ela pode questionar, ela pode abrir mão da herança. A administração não, ela vai gerar um dever de obediência desses atos, unilateralmente. Imperatividade. A imperatividade, na verdade, não é uma característica isolada da unilateralidade. Ela é um braço da unilateralidade. Todos os atos são unilaterais, mas nem todos os atos são imperativos, no sentido de criar uma obrigação. Então, vejam assim, nós temos aqui, pensem na unilateralidade e dentro da unilateralidade, a imperatividade. Tá? É uma característica da imperatividade, da unilateralidade, alguns atos serem imperativos e outros não. Nós temos como se tivéssemos uma divisão da unilateralidade. Alguns atos imperativos, outros não imperativos. Por exemplo, que eu acabei de falar da expedição do alvará. Ele não tem necessariamente um caráter de imposição. Eu recebo um alvará para construção. Se eu posso construir, posso não construir. Claro, eu não posso utilizar esse alvará para outra coisa. De certa forma, o alvará vai continuar tendo um caráter imperativo para terceiros, por exemplo. A própria administração fez uma manifestação de vontade dizendo que eu posso construir, os outros vão ser obrigados a aceitar essa manifestação do Estado. Mas não gera uma obrigação para mim. Certidão, atestados, pareceres, eles, em regra, não têm esse caráter imperativo. Tem um caráter unilateral, mas não imperativo.
E sobre pareceres, foi um exemplo que eu dei de atos que não têm o caráter imperativo, em regra. O que é um parecer? É uma manifestação de alguém que tem algum conhecimento científico ou técnico sobre um determinado assunto. Vou dar um parecer sobre tal situação. O que o STF entende sobre a imperatividade desse ato? Basicamente que o agente que exara parecer não imperativo, ele não vai ser responsabilizado pela decisão do administrador de cumprir esse parecer ou não, de seguir esse parecer ou não. E existe uma distinção entre aqueles pareceres que teriam um caráter imperativo, ou seja, que são obrigatórios. Eu peço um parecer jurídico e eu sou obrigado a seguir esse parecer. Eu peço um parecer para um superior e ele me dá um parecer determinando qual deve ser a minha conduta. Neste caso, existe responsabilidade de quem exarou o parecer. Se não houver a imperatividade, ou seja, essa pessoa que exarou o parecer não puder obrigar quem pediu esse parecer a seguir as ordens desse parecer, ela não vai ser responsabilizada. Talvez isso fique mais claro dando um exemplo. O advogado, por exemplo, pode ser responsabilizado por parecer jurídico indicando a atitude a ser tomada pelo administrador. Eu peço um parecer, eu sou prefeito, eu sou administrador de uma empresa pública, tá? E eu peço um parecer jurídico para saber o que eu faço, se eu dispenso licitação nessa situação, se eu posso contratar alguém em uma determinada situação limite como nós estamos vivenciando agora. Enfim, peço um parecer jurídico. O que se entende em relação ao parecer jurídico? Advogado de empresa estatal que, chamado a opinar, oferece parecer sugerindo contratação direta, sem licitação, mediante interpretação da lei das licitações. Pretensão do Tribunal de Contas da União em responsabilizar o advogado solidariamente com o administrador que decidiu pela contratação direta. Impossibilidade, dado que o parecer não é ato administrativo, sendo, quando muito, ato da administração consultiva, que visa a informar, elucidar, sugerir providências a serem estabelecidas nos atos da administração ativa. Vejam aí, o cara que tem uma formação lá como administrador, por exemplo, pede um parecer jurídico para tomar uma decisão e ele vai ser responsabilizado. Quem emitiu o parecer, não. Eu acho bastante temerária essa posição. Ela exime muito o advogado, ela liberta muito o advogado para poder opinar, para poder dar um parecer que teria um caráter meramente opinativo. Mesmo que aquele parecer vá compor depois o ato administrativo, que vai ser exarado por outra autoridade, mas é uma autoridade que tem competência para exarar o ato, mas não tem conhecimento para exarar aquele ato sem aquele parecer. Então, ele, vamos ver, compõe o ato. E a responsabilidade deveria ser solidária. Claro, estou falando isso sem estar na ponta de sem ser o advogado que está dizendo para fazer ou para não fazer. Parece muito simples, né? Quem está de fora dá esse tipo de pitaco. Mas eu tento sempre me colocar nos dois lados, não só pensar como o advogado que eu sou, mas como o administrador que também tem que confiar em alguém. Ele também tem que ter poder estar tranquilo por seguir uma recomendação técnica, né? Ainda mais nesses tempos tão sombrios que a gente vive, em que o técnico é tão execrado. Eu acho que o técnico tem que ser responsabilizado quando ele emite opiniões absurdas, quando ele comete erros. E daí, neste caso, pelo menos nestes casos de erros grosseiros, o judiciário entende que ele vai ser responsabilizado sim. Tá, tá aqui. É lícito... cadê? É lícito concluir que a abusiva responsabilização do parecerista à luz de uma alargada relação de causalidade entre seu parecer e o ato administrativo, do qual tenha resultado dano ao erário, salvo demonstração de culpa ou erro grosseiro, submetido às instâncias administrativas, disciplinares ou jurisdicionais próprias, não cabe a responsabilização do advogado público pelo conteúdo do seu parecer de natureza meramente opinativa. Então, se houver culpa ou erro grosseiro, o advogado vai poder ser responsabilizado. Salvo isso, não tem responsabilidade. E o Tribunal de Contas tinha uma visão um pouco mais ampla da responsabilidade, tá? Então, assim, existindo parecer que por dolo ou culpa induz o administrador público à prática da irregularidade, ilegalidade ou
quaisquer outros atos que feram princípios da administração, haverá responsabilidade solidária entre gestores e pareceristas. Novamente fala quando houver culpa ou dolo. Outra característica, então, dos atos, para não se perder, tá? Autoexecutoriedade. Já falamos diversas vezes sobre autoexecutoriedade. Está ligado ao poder de polícia do Estado a executar os atos no momento em que eles ocorrem para preservar o interesse público. Está ligado à eficiência da administração pública. Por exemplo, recolher alimentos impróprios para o consumo, interditar estabelecimentos que não estejam seguros e, neste momento de quarentena, interditar estabelecimentos que estejam abertos, quando existe um decreto dizendo que eles deveriam estar fechados. Não precisa de uma ordem judicial para isso. Vai lá, a polícia vai lá, vai verificar, a guarda municipal vai verificar que existe um estabelecimento aberto e vai fechar. Não precisa de nenhuma autorização específica para isso. Isso é autoexecutoriedade. Ou está previsto em lei, no caso o decreto está estabelecendo isso, que é possível que esses estabelecimentos devem estar fechados, ou se não tiver previsto numa norma, tem que ser uma situação de emergência. Aqueles vários exemplos que eu já dei de uma blitz, um carro de uma ambulância passando e tem uma manifestação, verifica um alimento impróprio para consumo, menores num estabelecimento, bebendo, enfim. Os atos administrativos vão ter autoexecutoriedade nessas duas situações, quando a lei dispõe ou no caso de emergência. Deve observar sempre a proporcionalidade, legalidade, o uso da força deve ser precedido, no caso concreto, da exposição dos motivos. É só ver o que está acontecendo agora com as pessoas circulando pela rua. E algumas cidades estão proibindo a circulação nas praças, por exemplo. A abordagem, no primeiro momento, vai ser instrutiva, é o uso gradativo da força, né? Primeiro eu vou instruir, vou pedir para a pessoa se retirar. Se a pessoa não se retirar, eu vou ter que fazer uso da força para retirar aquela pessoa. Então, uso gradativo da força. Isso observa a proporcionalidade do ato. Por fim, a presunção de legitimidade ou veracidade do ato administrativo. Os atos administrativos se presumem verdadeiros. Lembre do princípio da proteção à confiança. É uma presunção relativa, então eu posso contestar mediante a demonstração do contrário, ou seja, de modo a desrespeitar regras e princípios aplicáveis, só que o ônus da prova é do particular. Tá? Se eu sofro uma multa de trânsito, por exemplo, quem tem que comprovar que não merece receber essa multa sou eu. Vejam, é evidente que hoje em dia, com vários mecanismos eletrônicos que nós temos, com várias ferramentas que existem, a administração tem um ônus maior também. Eu posso pedir provas do que ela está alegando, mas vocês podem ter certeza, vocês vão pegar multas que as pessoas recebem em que há uma manifestação do Estado que verificou, que foi até o local, foi até a sede de uma empresa e vai dizer que estava de determinada forma, que existiam crianças trabalhando. Enfim, hoje em dia se tira foto, né? Se tira foto, se garante, mas a presunção do ato faz com que baste a manifestação do agente público dizendo que uma situação é assim ou assado, que se presuma verdadeira essa manifestação. Por isso que nós vamos ter multas, por exemplo, de trânsito sem uma foto. Não foi possível tirar a foto, ficou borrada, mas o agente autua igual. E eu tenho que provar que aquilo não é verdade. Então, existe uma inversão da ideia do ônus da prova, né? Que quem prova teria que ser quem alega. Aqui não vem muito ao caso. Dê uma olhada nisso aqui, é só sobre a questão da interpretação jurídica. E aqui tenho duas decisões só para vocês compararem como o judiciário interpreta essa questão da presunção de veracidade dos atos. Ação anulatória, multa de trânsito, fato negativo, prova diabólica ou diabólica probácio. Vocês já ouviram falar em prova diabólica? Não é prova de direito administrativo nem de direito tributário. Tá? Prova diabólica é aquela prova impossível de ser feita, de ser produzida. Como é que eu comprovo que eu não estava num determinado local? Se no local que eu estava naquele momento, eu não tenho como comprovar, eu estava dormindo em casa. Como é que eu provo que eu não estava em São Paulo no dia tal? É impossível, muitas vezes, provar isso. Então, ônus da prova que deve ser carreado àquele que tiver melhores condições de suportá-lo, segundo a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. O que o julgador está dizendo aqui?
é uma situação inverossímil, de difícil comprovação por parte dos autores, logo esse ato vai ser desconstituído. Eu falo, por exemplo, que eu estava com o meu Fuca 79 a 280 quilômetros na beira-mar. Difícil, né? Um pouquinho difícil. Então, a administração tem que fornecer minimamente os elementos comprobatórios a fim de corroborar essa presunção. Ele vai ter que juntar uma foto, juntar algum documento, uma câmera que viu o meu Fuca andando a 250 km na beira-mar. Não dá para simplesmente alegar que isso aconteceu. Só que isso é exceção. A regra das decisões ainda e quem tem que provar é o cidadão. Então, o auto de infração goza de presunção relativa. Para a desconstituição de um auto, é imprescindível, no entanto, que haja prova inequívoca em sentido contrário. Se presume que um agente não tem motivos para mentir, ele só está visando proteger o interesse público. Logo, quem tem que provar sou eu, o cidadão. Vocês que lutem. Estou muito, né? Vocês que lutem hoje. Algumas consequências da presunção de validade dos atos administrativos. Ordinária ausência de efeito suspensivo de recurso administrativo. Então, se eu faço um recurso, minha casa, mandaram colocar minha casa abaixo, eu faço um recurso administrativo e não é deferido efeito suspensivo, a decisão daquele que mandou demolir a casa, ela se presume verdadeira, certo? Então, ele não tem efeito suspensivo porque o ato administrativo se entende como verdadeiro, como legítimo. Então, mesmo que eu recorra, se não for deferido um efeito suspensivo, eu estou lascado. Então, se vocês fizerem um recurso, não for deferido efeito suspensivo, o que você tem que fazer? Ajuizar uma ação para proteger o patrimônio, para proteger o direito de vocês. Tá? Um mandado de segurança, aí a ação vai depender do caso concreto. Mas se dentro de um processo administrativo não for deferido efeito suspensivo expressamente, aquela primeira decisão é a que vale. Tá? Ela se presume verdadeira, mesmo que vocês tenham recorrido. Não há efeito suspensivo automático. Bom, eu não vou entrar no próximo ponto agora. Esses próximos pontos sobre as classificações dos atos são bem interessantes, mas eles vão ficar para a próxima aula, tá? Para a semana que vem. Por isso, para essa semana é isso. Obrigado por terem assistido e continuamos na próxima.